Boa noite, tudo bem? Vamos dar início a mais uma live aí do Amigos do Caminho, pedindo a Jesus para nos abençoar, nos iluminar. Hoje nós vamos estar aí estudando com a Mocidade Irmão Sol e Irmão Lua, lá do Francisco de Assis, que é a casa que a gente participa. E o nosso tema de hoje é falar sobre o Apocalipse, a pedido lá dos nossos amigos lá da Mocidade. E a gente está aqui com o intuito de falar um pouquinho sobre os pontos positivos do Apocalipse. Oi, Álvaro, tudo bom? Tudo bom, Alan? Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. A gente está num momento de muitas provas, de muitas mudanças, estamos num momento aí de muitas questões e muitas transições, e o Apocalipse ele reflete essa busca de conhecimento, já que ele é, vamos dizer assim, a resposta da espiritualidade para várias demandas, não só do nosso futuro, como também do nosso passado. Os amigos espirituais, principalmente o autor do Apocalipse, que é o João Evangelista, o discípulo amado de Jesus, um jovem, a gente está falando aí para a mocidade e a gente vai lembrar do João Evangelista, apesar que na época que ele escreve o Apocalipse ele já estava velhinho, com mais de 80 anos de idade. E o nosso objetivo é buscar os pontos positivos dessa narrativa. A gente vai tentar aí pegar algumas pequenas simbologias, e vai tentar trazer aí alguns conceitos da doutrina espírita e do Evangelho para a gente poder estar conectando com o momento que nós estamos vivendo. Muita gente aí preocupada, muita gente aí sofrendo com esse momento aí que a humanidade está passando, esse momento aí de transição, de prova, e a gente vai tentar entrar um pouquinho nisso. Lembrar que o Apocalipse, como todo livro, ele tem um conteúdo extremamente simbólico. Oi, Júlia. Ele tem um conteúdo muito simbólico, como a gente está falando, e a gente vai tentar desmistificar um pouquinho, porque o Apocalipse ele não representa o fim do mundo. A palavra Apocalipse é uma palavra de origem grega, que quer dizer revelar, ou tirar do véu. Vamos lembrar que até a época de Jesus era muito comum que todo conhecimento espiritual, que toda informação da espiritualidade fosse velada. O que isso quer dizer? Que toda informação, que todo conhecimento fosse colocada por trás de algum tipo de símbolo que permitia aos iniciados um entendimento mais profundo, e as pessoas que estavam ali só observando, sem entender muito bem, um conhecimento superficial. E o Apocalipse, dado aí o autor, que é o João, ele também tem esse conteúdo aí simbólico, esse conteúdo aí que muitas vezes assusta, principalmente porque ele é cheio de figuras, tem o dragão, tem lá o Lúcifer, tem lá a mulher vestida de sol, de lua, não dá pra gente falar de todos esses símbolos, mas nós vamos começar a falar de alguns, principalmente para a gente poder estabelecer alguns conteúdos de estudo. Então vamos lá. Então, antes da gente iniciar, lembrar, o Apocalipse não é um relato de coisas negativas, ou seja, o Apocalipse ele não fala de destruição ou de fim. O Apocalipse ele fala de transformação, de regeneração, de mudança. E o que nós estamos vivendo hoje é, sim, um processo de mudança. Mudança acerca da forma que a gente entende a vida, da forma como nós nos relacionamos enquanto sociedade, e também uma mudança enquanto o nosso foco, tá? Isso que é o objetivo ali do Apocalipse, Vou abrir aqui a Bíblia aqui, ó, para a gente utilizar essa Bíbliazinha aqui que me acompanha desde criança, Essa Bíblia aqui que tem história aqui junto com Lucas, Então vamos abrir aqui, ó. O Apocalipse na Bíblia, ele é o último dos livros. Ele está lá no finalzinho, E a gente fala assim, por que na doutrina espírita vai estudar esse negócio, Porque tudo que está escrito na Bíblia, é nada mais, nada menos do que a impressão da espiritualidade sobre aquele determinado momento. Claro que aqui não tem uma resposta, não tem nenhum mistério profundo, quando a gente entende aí os símbolos, mas ele está intrinsecamente ligado com esperança, tá? O companheiro está falando aqui sempre foi de horror, porque a interpretação que se dá, principalmente nos filmes, nessas coisas todas, é muito, mas muito negativa, Então nós vamos tentar puxar aqui para o positivo, tá? Antes da gente entrar propriamente dito no Apocalipse, vamos lembrar o seguinte, como é que foi que ele começou aqui, ó, o João Evangelista.
ele estava, né, na ilha de Patmos, né, que é uma ilha onde ele estava preso quando ele era idoso já, após a morte de quase todos os discípulos, se eu não me engano, todos os apóstolos de Jesus já tinham desencarnado, só estava ele, que era o último. E lá nessa ilha de Patmos, ele começa a ter algumas visões, né, coisa que era comum e corriqueira a ele, e através da sua mediunidade, ele vai escrever esses relatos, né, que vai ser a forma dele expressar aquilo que ele via quando ele saía do corpo. Nós vamos ver algumas coisas que são bem interessantes e que a gente vai lembrar de mediunidade. Eu vou ler com um trechinho aqui para vocês. Está na Bíblia Católica mesmo, tá? Para quem quiser procurar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Um dia de domingo, estou lá no Apocalipse capítulo 1. Um dia de domingo, fui arrebatado em espírito, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que há na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Então olha só como é que o João fala. Ele estava em um dia de domingo, né? E foi arrebatado em espírito. O que é ser arrebatado em espírito? Nada mais, nada menos que ele sofreu um processo mediúnico chamado desdobramento. O que aconteceu? Ele saiu do corpo físico, né, e foi encontrar, né, com os amigos espirituais no mundo espiritual. E lá, né, ele vai ter algumas visões e a espiritualidade já fala: o que você vê aqui, você vai escrever num livro. Então, João, beleza. Então, nós já sabemos que o João, através de um processo mediúnico, ele sai do corpo, né? E ele começa a ver uma série de coisas, tá? E à medida que ele vai vendo, ele vai escrevendo, né? À medida que ele vai vendo, ele vai escrevendo. E aí, a primeira coisa que o João Evangelista vê, né, é uma coisa muito interessante que fala sobre Jesus. Olha só, né? Ele vai ver aqui, ó. Olha que interessante. Ele vai ver o Espírito que é guia, que é o mentor de Jesus. Olha só, né? Voltei-me para ver a voz que falava comigo, e observando vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros de ouro, um homem, semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, o Filho do Homem é o jeito que Jesus se referia a si, alguém que era parecido com Jesus. Tá? O número 7, ele é um símbolo de plenitude, de perfeição. Tá? Então, quando eles queriam dizer que alguma coisa é perfeita, tá, eles falavam que era o número 7. Muita gente acha que o João estava vendo Deus aqui, mas não é não. Tá? Ó, um semelhante ao Filho do Homem, se parecendo com Jesus, vestido de hábito talar e cingido no peito por um cinto de ouro. Peito, gente, é a representação do sentimento, tá? Coração, sentir. Então o coração dele estava cingido por um cinto de ouro. O autor é o João, que seguiu Jesus como apóstolo, ou outro João? Não, é o João Evangelista mesmo, é o apóstolo João, né? Aquele que era o discípulo amado de Jesus, ele que é o autor do Apocalipse. Apesar de ter uma série de controvérsias aí religiosas em torno disso, né, o que a gente sabe hoje que a espiritualidade traz pra gente, que é o João Evangelista, sim, né, o irmão do Tiago, o discípulo amado de Jesus, que depois retornou como Francisco de Assis. É ele mesmo que é o autor, tá? Então ele vai ver uma pessoa, né, com um cinto no peito de ouro, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Olha só, né? Então cabelo branco representa duas coisas. Primeiro, idade, né, o espírito, ó, antiguíssimo, e sabedoria. Aqui, ó. E os seus olhos eram como chama de fogo, ou seja, os olhos dele iluminavam conhecimento. E seus pés eram semelhantes ao bronze fino quando está numa fornalha ardente. E a sua voz tinha ruído de muitas águas. Água, gente, é reencarnação. Uma voz de muitas águas quer dizer que um espírito que já viveu milhares, milhões de vidas. Tá? Esse espírito aqui é o que os amigos espirituais chamam do Cristo solar. É o espírito que é responsável pelo nosso sistema solar todo, que é um Jesus mais velho, né? O João Evangelista, meio que ele descreve assim, ó, ele parece Jesus, é semelhante ao Filho do Homem, porém ele tem os cabelos brancos. O que isso quer dizer? Ele é mais velho, é mais antigo, né? Tem um conhecimento espiritual mais profundo. E por que o João, né, tá falando desse espírito? Porque a mensagem que ele quer trazer aqui é uma mensagem de esperança e não de destruição. Aqui, ó. E tinha na sua direita, na sua mão, 7 estrelas. Estrela, né, o número 7. Estrela é o quê? Iluminação, conhecimento. Luz é conhecimento. 7, perfeição. E a mão é o quê? Ação. A ação dele refletia conhecimento e perfeição.
E saía da sua boca uma espada de dois fios. Pensa, a espada saindo da sua boca, espada na Bíblia é o Evangelho, tá? Espada é o Evangelho, tá bom? Toda vez que aparece espada, né? Tirando ali os fatos, vamos dizer assim, onde a espada era para matar os outros, né? Que tem muitas histórias assim na Bíblia. A espada simbolicamente representa o conhecimento espiritual. Por quê? Porque ela corta dos dois lados, né? Eu posso usar ela para abrir meu caminho, mas eu posso usar aquele conhecimento também para me machucar, porque quando eu sei, eu me torno responsável. Então vamos lá. E seu rosto resplandecia como o sol em toda a sua força. A dica do João. Então o João, o evangelista, ele está diante de um espírito, né, com muitas vivências, com muito amor, com muitas conquistas no campo do bem, e esse espírito, né, vai dar a direção do Apocalipse. Então, por que começa com esse espírito aqui? Porque o objetivo do João é trazer uma mensagem de consolo, de transformação. Claro que depois, né, por causa do simbolismo e muitas vezes por causa das formas errôneas de interpretar aquilo, criou-se muito medo em torno do Apocalipse, mas é bem tranquilo. Logo que o vi, ele contando, né, o João contando, caí diante de seus pés como morto. Ou seja, o João tomou um susto tão grande que ele desmaiou. Eu falei, meu Deus, onde que eu estou aqui? Né? Porém, ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive foi morto. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte, ó, e do inferno. Tá? Inferno, gente, é o interior da gente. Tá? Ou seja, um espírito já superou a morte. O espírito tem a chave do inferno. Inferno, tá? Não é onde o diabo vive, não, tá, gente? Inferno é interno, inferno, interior. Tá? É esse que é o conceito de inferno. Não é aquele lugar lá da mitologia, não, onde o pessoal fica lá com os garfos lá. Aquilo ali é bobagem. Né? Aí olha o que o Espírito fala para o João. Escreve, pois, as coisas que viste. Não só as que são, mas as que hão de suceder depois destas. Então o que o Espírito está dando a dica para o João? Você está escrevendo sobre coisas que já aconteceram, né? E também vai escrever sobre coisas que vão ainda acontecer. Né? Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão. Ou seja, está explicando. Está vendo essas 7 estrelas aqui? Né? Essas 7 luzes? Né? E dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são 7 igrejas. Então vamos aqui só para a gente deslanchar um pouquinho. Né? Então o João encontra com o Espírito, né? Um Espírito iluminadíssimo, né? Dá-se a entender um Espírito superior ao Cristo, tá? Jesus vai aparecer depois na história, vocês vão ver que Jesus vai chegar depois, né? E esse Espírito mostra para ele, né, a sua mão iluminada. E ele fala, ó, essa luz que está aqui são as igrejas, tá? Por que são 7 igrejas? A igreja é a evolução, né? São 7, é a evolução da nossa ideia espiritual. Então, cada mensagem, cada uma daquelas igrejas que vão ser faladas ali depois, tá? Representa um momento da humanidade no seu caminho espiritual até agora. Então, vai ter uma mensagem para cada momento e para cada igreja. Tá? Então, cada momento, né? Para cada ideia religiosa, não é nem igreja no sentido assim, né, teológico, tá? São os momentos de despertar espiritual que nós vamos ter. Tá, se tiver meio pesado, complicado, fala, tá, gente? Porque eu não vou entrar demais, porque primeiro a gente não tem tempo para falar do Apocalipse inteiro, tá? Eu vou pegar uns detalhezinhos, né? Pra gente poder ver que é positivo, tá? Eu vou pegar um trecho aqui do Apocalipse, eu vou pular lá na frente, e eu vou pegar um trecho muito interessante que a gente vai tentar estudar aqui à luz do Evangelho. Olha só. Esse aqui eu aposto que todo mundo conhece. Deixa eu abrir ele aqui, ó. É o trecho da batalha no céu. A mulher e o dragão. Não é nada disso. Tá aqui, tá lá no Apocalipse capítulo 12. E houve no céu, ó como é que é bonito, né? E é amedrontador, né? E houve no céu uma grande batalha. Pra gente iniciar o entendimento disso aí, gente, né? O que é céu? Céu é a estratosfera, lá onde fica lá o satélite? Não. Céu na Bíblia é sempre a nossa consciência, é a nossa intimidade. Tá? Por isso que Jesus, quando ele ora, ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Porque o lugar de ligação que nós temos com Deus,
onde nós estamos conectados com Deus, é o céu. Tá? Então, o céu é sempre a representação da nossa consciência. Lá na doutrina espírita, né, os amigos espirituais falam, né, para o Kardec, para o André Luiz também, muitas vezes, que céu e inferno são estados de consciência. E aqui no Apocalipse, vai falar que teve uma batalha no céu. E qual que é o céu? Dentro de nós. Olha só, a batalha que está acontecendo. Houve no céu uma grande batalha. Miguel e seus anjos pelejavam contra o dragão. Dragão, hein? E o dragão contra os seus anjos pelejavam contra ele. Pelejar é brigar, tá, gente? Porém, estes não prevaleceu. O dragão perdeu. Nem o seu lugar se encontrou mais no céu. Né? Foi precipitado aquele dragão, aquela antiga serpente. Lembra da antiga serpente? O que é a serpente? A serpente está lá no Gênesis. A serpente são os instintos. Tá? Então lá no nosso céu, que é a nossa consciência, está tendo uma batalha. Miguel, tá? Para quem não sabe, Miguel é uma palavra hebraica que quer dizer Micael, que quer dizer aquele que é como Deus. Micael é o nome espiritual de Jesus, tá? Porque Jesus representa a divindade para a maioria da humanidade, né? Ele representa Deus, não quer dizer que Jesus é Deus, né? E o dragão é a representação do quê? Dos nossos instintos. Ou seja, dentro da nossa consciência aconteceu uma grande batalha entre o dragão, os instintos, e o Cristo, o nosso potencial espiritual superior. Mas, né, o dragão perde. Por quê? Porque o destino nosso é despertar a nossa consciência divina. E aí o que acontece com o dragão? O dragão é lançado na terra. A antiga serpente. Então, dá uma dica. Ó, o dragão é a serpente. Lembra da serpente lá do Gênesis? É o mesmo. Ou seja, são os nossos instintos. Lembrar sempre disso. Tá? Serpente é o instinto. A Eva é o sentimento, a emoção. E o Adão é o quê? É a razão. Sabendo disso, a gente decifra metade da Bíblia. Tá bom? Toda vez que aparece lá um homem, está falando de razão. Toda vez que aparece mulher, está falando de sentimento. Toda vez que aparece dragão, cobra, serpente. Lembra como Moisés transforma o bastão em cobra? Moisés vai mexer com o quê? Com instinto. Né? Lembra que os sacerdotes egípcios se transformam em cobra? Vai mexer com o quê? Com instinto. Lembra que a serpente tenta? Por quê? São os instintos. Então, serpente e dragão é sempre instinto. Então, está tendo uma batalha. Mas o João já fala aqui, ó, a espiritualidade já fala para ele, ó, o lugar do dragão é na terra, ou seja, nas questões da matéria. Então, qual que é a utilidade do nosso instinto? Nos ajudar na vida material. Mas ele não fica onde? No céu, na nossa consciência. Né? O instinto no céu, ele está fora do lugar dele, então ele tem que cair. Tá certo? Então, quando a gente lê o texto aqui, né, o João usa desses simbolismos, né, serpente, porque ele é um simbolismo meio que comum na época dele. Hoje a gente lê o negócio, a gente imagina mesmo, né, o dragão voando e cuspindo fogo, e o Miguel lá com escudo e lança jogando trovão no dragão, né? É muito legal imaginar isso, né? Mas não é isso que ele queria dizer, tá? Isso é uma figura de linguagem que era uma forma deles contarem algumas histórias. Quem conhecia os símbolos entendia muito bem e não se assustava com aquilo, tá? Então, assim, vamos tirar, tá, essas imagens muito grandes do diabo, daquela coisa toda, né? Porque não é esse o objetivo aqui do Apocalipse, tá certo, gente? Boa noite para quem está chegando, nós estamos falando do Apocalipse aqui, tá? Se alguém tiver alguma questão, nós não vamos falar de tudo, tá certo? Porque é um livro muito grande, né? Quando a gente estudou lá na Casa Espírita, a gente demorou mais de meses de estudo, né? E se o pessoal animar, nós vamos fazer um estudo toda semana dele aqui. A gente pode até fazer no domingo, né? Já começou, mas hoje nós vamos pegar só alguns pontos, tá? Que chamam mais atenção, tá certo? Então, né? Então nós vamos ver primeiro, né? Existem alguns símbolos que vão aparecer várias vezes. Primeiro é o número 7. Vocês vão ver que vai ter lá os 7 selos. Vocês vão ver lá as 7 trombetas, né, que vão tocar. E as 7 taças da ira de Deus, né? Uma taça cheia de ira, imagina que trem mais ruim, né? Todos eles representam o que? Situações espirituais que estão acontecendo, que são positivas. Por que são positivas? Porque todas as situações relatadas ali no Apocalipse têm um intuito de nos preparar para quê? Para a grande mudança espiritual que está acontecendo no nosso mundo. Que é um momento de despertar a nossa espiritualidade. Não é um momento de medo. O medo, ele só toma conta da gente quando nós permitimos, né, que a ignorância dite os nossos passos.
À medida que eu vou entendendo e compreendendo as mensagens da espiritualidade, o medo vai deixar de lado, vai deixar de existir, e eu vou começar a entender as coisas de maneira mais profunda, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? Porque senão o estudo fica muito denso, que eu vou viajando aqui, né? E fica difícil. Então, quem quiser perguntar alguma coisa para simplificar e tal, nós estamos totalmente abertos aqui, ó. Então, lá no início, né? Olá, Lenita, tudo bem? Lá no início, então nós estamos vendo aqui primeiro, né? O João vai falar ele vai escrever 7 cartas para as igrejas. Eu não vou ler todas, tá? Mas eu vou ler a última que é interessante, que é para nós aqui agora. Olha só, cadê a igreja que nós somos? A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é o momento espiritual que nós estamos vivendo agora, principalmente a doutrina espírita e os espíritos. Olha só o que o João escreve para ele. O que a espiritualidade escreve e o João repassa. Aqui, ó. Escreve: isso diz a testemunha fiel e verdadeira, aquele que é o princípio e o fim das criaturas de Deus. Conheço as tuas obras. Ó, Jesus está falando para a gente, ó. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Oxalá, ou seja, que preferível fora que fosse frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio nem quente, começar-te-ei a vomitar-te da minha boca. Porque dizes: sou rico e estou cheio de bens, e de nada tenho falta. Então, qual que é o nosso retrato espiritual do momento? Nós achamos, né, que nós sabemos tudo, que nós temos tudo, e que nós não nos envolvemos. Nós estamos naquela energia do, como é que o pessoal fala aí na política, isentão. Né? Então, eu não sou frio, eu não sou morno, ou seja, eu não tenho posição. E quando a gente fala não ter posição, né, o frio, né, e quente são o quê? O sim e o não. O morno é o pior de todos, porque o morno é aquele que não toma atitude. Tá? Quem não toma atitude diante da vida é morno. Espiritualmente falando, tá? A gente não pode ser morno. Nós temos que ter posição. Né? E a posição é entre o quê? Entre o bem e o mal. Entre a luz e a treva. Tá certo? Então, quem não trabalha pelo bem está trabalhando pela treva. Isso a espiritualidade deixa assim totalmente enunciado aqui no texto. Então, ser morno, ou seja, não ter posição, viver em indiferença, né? O momento que nós vivemos, muita gente é indiferente. Ah, eu tô aí. Se não me atingir, tô nem aí. Ah, eu tô passando por dificuldade. Se eu não estiver sendo atingido pela sua dificuldade, eu tô nem aí. A indiferença é a pior coisa que existe. A grande doença da nossa época é a indiferença. Né? Então é melhor ser frio ou ser quente. O melhor é ser quente, né? Porque o quente é o calor, é a luz, né? O frio. Mas é melhor ter o quê? Posição. Sair de cima do muro, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Conheço as tuas obras. Então a espiritualidade sabe, vocês têm obras, né? O momento que nós estamos vivendo é um momento de muitas obras, nós estamos fazendo um monte de coisa, tá? Mas, porque és morno, nem frio e nem quente, começar-te-ei a vomitar da minha boca. Ou seja, aquilo que é morno não produz vida, vai ser jogado fora. Porque dizes: sou rico e cheio de bem, e de nada tenho falta. Então nós achamos que nós estamos na melhor época de todas. Somos, né, mais inteligentes, mais donos da verdade, temos conhecimento e temos tecnologia. Né? Aí o que Jesus fala pra gente? Não sabes que és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Então, Jesus, o que nós estamos vivendo hoje? A era da aparência. Nós achamos que estamos arrebentando enquanto morno é indiferença. Isso mesmo. Né? Morno é indiferença. Tá? É melhor errar tentando fazer do que não fazer nada. Né? É melhor um espírito que ele falha e erra na tentativa de produzir algo no bem do que aquele que não faz nada a pretexto de enterrar o talento. Lembra lá da parábola dos talentos? Né? Aquele que enterra, que é o que conhece, tem o conhecimento espiritual. Enterrar é a pior coisa que a gente pode fazer. Nós temos que agir. Nem que a gente erre. Errou, mas você tentou, não tentou? Então a intenção é tudo. Tá? E aí ele vai falar pra gente que nós estamos vivendo um momento hoje que é o momento da aparência. Então o importante é parecer que eu sou bonito, que eu sou inteligente, que eu sou espiritualizado. Mas, né, aí Jesus joga o balde d'água na nossa cabeça. Fala assim, ó, sua realidade espiritual, olha aqui, ó, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, mas ele dá uma dica. Né, porque Jesus, né, ele quer cuidar da gente. Aconselho-te a que me compres ouro provado no fogo.
Olha, ele fala assim, ó, vocês têm que arrumar ouro provado no fogo. O que é o ouro provado no fogo? Ouro é o valor, tá? O fogo é o quê? É a prova de toque. Quando você pegava lá os metais antigamente, você derretia, né? Cada metal tinha um ponto de fusão, ou seja, ele derretia num tempo diferente. Você está no Apocalipse, viu, meu amigo? Apocalipse 3, versículo 18. Apocalipse 3, versículo 18. Estamos estudando Apocalipse, tá? O que acontece? Jesus fala para a gente comprar ouro provado no fogo. O que é? Valores verdadeiros. A dica de Jesus para a gente hoje: aconselho-te que compre ouro provado no fogo, para te fazeres rico, ou seja, valores reais, provados ali nas disputas, nas provas da vida, né? Outro conselho de Jesus: roupas brancas para te vestirem. As vestes são o nosso estado espiritual, né? Então é roupa branca, camisa. Então eu tô da lá, eu tô de preto, né? Então assim, não é nesse sentido. A roupa branca aqui é o quê? É a limpidez do espírito. Jesus está aconselhando, a fim de que possa se vestir e a fim de que não se descubra a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Jesus fala assim, ó, compra o colírio aí, meu filho, você está enxergando muito mal, porque nós estamos vendo só a superficialidade. Só clique. Né? Você faz um vídeo de superficialidade aí e dá 1 milhão de like. Você faz um vídeo falando das reais necessidades do ser humano diante da vida, são poucos. Por quê? Porque as pessoas se interessam muito mais por aquilo que impressiona os sentidos do que aquilo que transforma o coração. Né? Essa é a grande questão. Nós vamos voltar na questão do amigo aqui, voltar lá atrás. Qual o sentido do Apocalipse hoje no momento que estamos atravessando? O Apocalipse ele fala de uma renovação. Né? E quando Jesus ele, escreve através do João, né? A espiritualidade escreve através de João, é com o intuito de nos preparar para esse momento que nós estamos vivendo agora de mudança. Então o que Jesus está falando aqui para a gente? Primeiro, olha, nós precisamos de valores reais. Nós precisamos aprender, né? Ele fala aqui, ó, comprar o colírio para ungir os nossos olhos, jogar no olho, né? Para que a gente possa enxergar melhor as coisas, sair da visão superficial, do preconceito, né? Olha só, eu, aos que amo, repreendo para que vejas. Olha que interessante. Jesus fala assim, ó, eu estou falando isso para vocês porque eu amo vocês. Vocês estão encarnados aí hoje no plano físico, né? E hoje vocês estão submetidos à cultura da aparência. Tudo é aparência para vocês. Mas vocês estão cegos. Aqui, ó. Tem, pois, zelo e faz penitência. Eis que estou à porta e bato. Eu acho que tem uma imagem muito bonita, né? Que os pintores aí eternizaram, que vem desse texto aqui. Lembra aquela imagem, uma imagem que Jesus está lá batendo numa porta? Né? Então, assim, é desse texto aqui que eles tiraram. Aqui, ó, eis que estou à porta e bato. Tem uma música muito bonita da Igreja Católica, do Padre Zezinho, que eu gosto muito. Né? E o que acontece? Nesse sentido, Jesus está falando assim, olha, eu estou muito próximo. Basta abrir a porta do coração. Vamos lá. Com certeza... Tá. O Apocalipse eu peguei de transição? Sim, também. Tá? O Apocalipse, a ideia do Apocalipse é contar a história espiritual do nosso planeta, a nossa evolução enquanto indivíduo, né? E o processo de despertar espiritual que está acontecendo conosco. Tanto é que o Apocalipse termina com o quê? Novo céu, ou seja, consciência renovada, e nova terra, porque aqueles que existiam antes deixaram de existir. Aí o pessoal acha que vai cair um meteoro, Deus vai explodir o planeta. Céu é consciência. Novo céu, ou seja, mudando a nossa consciência, nós vamos ter uma nova terra. Todo o processo de regeneração passa pela nossa mudança. Porque na medida que nós nos transformarmos, esse processo está acontecendo, né? O que vai acontecer? O nosso mundo vai refletir a mudança que nós carregamos. Então, nós estamos vivendo aí os últimos resquícios, né? Onde espíritos atrasados estão encarnando, espíritos ainda ligados ao materialismo, ligados ao egoísmo, ligados ao ódio, espíritos ainda que não sabem lidar, né, no mundo regenerado, estão tendo as suas últimas oportunidades aqui no nosso mundo. Né? E esses espíritos eles estão vivendo aquilo que eles dão conta. Há pouco tempo atrás, eu lembro que quando saiu aquela questão do Estado Islâmico, não sei se vocês lembram, né? Passa tão rápido, né? A gente esquece de todas as coisas tão rápido. Né?
Poucos anos atrás, o Estado Islâmico estava lá promovendo, né, o califado, né, quase com retorno à Idade Média lá no Oriente Médio. E aí o que acontecia? Eles estavam matando as pessoas, crucificando, fazendo coisa de 2000 anos atrás. Gente, os outros estavam sendo crucificados. Coisa que isso para nós está no livro de história. Os caras estavam vivendo aquilo. E a gente perguntou para a espiritualidade, mas o que está acontecendo? Aí o Liel virou para a gente e falou assim, olha, meu amigo, o que está acontecendo é o seguinte. Esses espíritos que estão lá são espíritos atrasadíssimos, cujas últimas encarnações que eles tiveram na Terra datam de 100, 200 anos antes de Jesus e pouco depois da época do Cristo. E aí, ao renascerem, eles trazem todos aqueles comportamentos primitivos que são a essência do seu coração. Então, eles reagem daquela maneira como se eles estivessem ainda vivendo, né, no passado remoto. São espíritos perdidos, agressivos e violentos, né, que devem ser contidos, mas que estão tendo as suas últimas oportunidades. Né? Então, o que eles vieram? Eles fizeram aquilo que era da natureza deles. Nós que não podemos deixar aqueles espíritos dominarem a gente, né? Mas é o reflexo dessa mudança. Tem muitos espíritos que estão encarnando e eles não sabem viver na nossa sociedade hoje. Eles querem, né, de toda forma, manter comportamentos, ações que são totalmente anacrônicos. Né? O que é anacrônico? É aquilo que não bate mais com o nosso tempo. E eles sofrem porque eles acham que estão certos. Dentro da mentalidade deles, eles estão certos. Mas dentro da realidade do nosso mundo, eles estão vivendo 100, 200, 1000 anos no passado. Porque a mente deles está localizada no passado. Né? Então, é um momento que nós estamos lidando com isso. Isso tem a ver com aquela previsão do Emmanuel, que a Terra até 2057 estará na regeneração. Acho que ele falou isso no Pinga Fogo. Sim, o Emmanuel fala que em 2057 a gente vai estar revivendo a regeneração. Tá? Isso é muito interessante, porque o Emmanuel ele coloca 200 anos a partir, né, da publicação do Livro dos Espíritos. Se vocês não sabem, o Livro dos Espíritos foi publicado no ano de 1857. Ou seja, do ano de 1857 até o ano de 2057, nós temos exatamente 200 anos. Espiritualmente, esses 200 anos, 1857 a 2057, representam a última hora. Lembra dos trabalhadores da última hora? Os espíritos falam muito disso, né? Jesus fala disso. Então, a última hora é de 1857 até 2057. Se a gente for analisar bem, né? Em 2007, nós já tínhamos passado 45 minutos da última hora. E hoje, em 2020, olha só, né? Nós estamos aí nos últimos minutinhos da última hora, ou seja, a transição é para agora. Não quer dizer que em 2057 vai acontecer um abracadabra, né? Porque igual muita gente espera. E o que vai acontecer? Todo mundo vai mudar, né? Da água para o vinho. Não. A espiritualidade está falando que esse processo já está acontecendo. E os espíritos primitivos não vão ser extintos. Tá? O que vai acontecer? Os espíritos primitivos vão ser levados para ambientes que são compatíveis com o estado espiritual deles. Assim como já aconteceu, né, em outros orbes aí. O que isso quer dizer? É como se a humanidade estivesse passando de ano. E aqueles que não deram conta de passar de ano, eles não vão acompanhar a turma. O que vai acontecer? Eles vão repetir de ano, em outra sala. Eles vão recomeçar aquela caminhada deles, né? Apesar de já estarem um pouco mais tarimbados, porque mesmo repetindo eles aprenderam muita coisa, mas eles vão repetir, porque não existe exclusão na lei divina. Existe o quê? Uma caminhada constante. Então quem começa em 2019 está nos últimos anos. Nossa, fica tranquilo que nós não começamos em 2019, não. Nós estamos aí desde a época do Kardec, né? Que nós estamos reencarnando aí, tá? Então, que nós estamos nos últimos minutos, com certeza. 2057 está aí. Muitos de nós estão encarnados hoje, vão ver essa data chegar. Mas como eu falo, né, não é uma previsão mágica, tá, gente? Não é aquela coisa assim, ó, 2057, 1º de janeiro, mudou tudo, puf, né? Todo mundo ficou feliz, amor. Não é assim. É um processo. O Emmanuel falou que em 2057 esse processo estaria sendo perceptível. E um mundo em regeneração não é um mundo perfeito. Lembre-se disso. Um mundo em regeneração é um mundo onde existe o que? O desejo do bem. Lembrar do quente e do frio? O quente e o frio são as formas como as pessoas estão buscando a sua própria regeneração. Algumas de um aspecto, outras de outro. O que importa é o quê? É o desejo do bem. Hoje, nós estamos encarnados, a maioria de nós tem um desejo do bem. Né? Se você buscar qualquer pessoa que acredita em qualquer espectro político, religioso, espiritual, todo mundo quer o bem.
apesar de que muitas vezes o bem é algo que é uma visão particular da pessoa. E por causa das nossas visões do que é o bem, o que vai acontecer, nós estamos entrando em choque. Porque nós queremos o bem, mas nós ainda não sabemos respeitar a forma como o outro deseja o bem também. E aí, como nós não nos respeitamos, nós ficamos batendo de frente um com o outro a pretexto de defender o bem. E aí a gente pega uma palavra lá dos amigos espirituais que falam assim, ó, quem briga e quem entra em conflito é o mal. Não existe bem em disputa. O bem ampara e resgata. O mal disputa e briga. Onde existe uma disputa de poder, é mal contra o mal. Não tem meio termo. Ah, mas é o que a espiritualidade fala pra gente. Nós ainda não sabemos vivenciar o bem real, né? Quem foi crucificado também era da época antes do Cristo. Gente, isso aí é uma situação que é complexa, né? A gente não pode julgar por quê. Quando a gente reencarna, nós temos 3 situações. Tem reencarnações que são prova, expiação e missão. Prova é o teste. Expiação é a consequência das nossas escolhas. E missão é o espírito que reencarna em determinada situação porque ele quer deixar uma lição sobre aquilo para alguém. Então, nós não podemos dizer que todo mundo que morreu num acidente é um espírito que está resgatando. Nós não podemos dizer que todo mundo que renasceu com uma doença é um espírito missionário. E nós não podemos dizer que nem todos que nasceram aí ricos, né, são espíritos em expiação. Porque cada caso depende do que? Da individualidade do ser. É possível, tá, que muitos daqueles espíritos estavam ali por sintonia. Ou seja, eu mato, eu morro. Mas, com certeza, existiam espíritos ali que estavam passando por provas, né? Ou seja, estavam sendo testados em aprendizados que só interessa a eles. E existiam outros ali que eram espíritos missionários. Que eles vieram, não, vou nascer ali e eu vou deixar eles me matarem para dar um exemplo sobre alguma coisa para o mundo. São casos diferentes. Tá? Então, a gente fechar a questão é muito perigoso, tá certo? Mas é possível sim, tá? Quer dizer que isso seja sempre? Não. A natureza dos assaltos, tudo é feito de maneira gradativa, com certeza. Né? Tudo está caminhando, né, de uma maneira o quê? Ordenada. E quando a espiritualidade está falando aqui para a gente no Apocalipse, o que eles estão dizendo? Olha, abra os seus olhos. O momento espiritual de vocês é um momento que vocês estão se iludindo. Né? E a grande questão da gente encarnado aqui é a gente primeiro ou achar que a gente não vale nada, ou achar que nós já somos speed de luz. E, normalmente, nós estamos enganados contra os dois. Por quê? Porque nós já valemos alguma coisa assim. Nós já temos várias conquistas espirituais, a gente tem que aprender a valorizar o bem que a gente já construiu. Mas a gente também não pode se iludir e achar que nós já estamos igual a Jesus, igual aos espíritos iluminados. Por quê? Porque existem muitas coisas que a gente tem que olhar com sinceridade dentro da nossa intimidade, né, e aceitar. Situações a serem transformadas, a serem modificadas, que dependem do quê? De tranquilidade espiritual. Então, fala, olha, né, humildade. Né, o que é humildade do ponto de vista de Jesus? É saber se conhecer tal qual nós somos. Olha, nisso aqui eu sou bom. Isso aqui eu dou conta, isso aqui eu sei. Isso aqui eu não sei. Isso é ser humilde de verdade. É aquele que sabe o que tem de positivo, que aliás é o eterno, né? O que a gente tem de positivo a gente nunca perde, e sabe o que a gente ainda tem de negativo. Fala, isso aqui é meu ponto fraco, eu não posso mexer com esse negócio não, senão eu vou me estrepar. Então isso é ser realista espiritualmente falando. E o nosso caminho vai, né, ser sempre para o bem. E os desencarnados antes de 2057 que desejam bem, vão poder voltar? Sim. Um mundo regenerado é o mundo daqueles que têm o desejo do bem. Essa que é a grande questão. Não é o mundo de quem é de direita ou de esquerda, não é o mundo de quem é do alto ou do baixo, não é o mundo de quem é politicamente correto ou politicamente incorreto. É o mundo daqueles que acreditam, principalmente, tá? Daqueles que tentam ser pessoas melhores. E isso, lembra? Tem a ver com a batalha que está acontecendo no céu. Nós estamos vivendo aqui a batalha no céu. Miguel e seus anjos, né, os fatores positivos, a iluminação, estão batalhando contra o dragão e os seus anjos. Né? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava vendo aqueles desenhos da Disney, né? Tinha um desenho do Pato Donald para a escola, não sei se vocês lembram disso. Quem é mais velho vai lembrar. Passava todo domingo,
né? E aí ficava o anjinho e o diabinho nele falando para ele não ir na escola. É mais ou menos aquilo, é uma luta de consciência. Né? O Aldins ele pegou muito bem a energia da coisa, ele deve ter sido médium lá de algum companheiro espiritual. Né? Como discernir entre o quente, o frio, o bem e o mal? Se devemos respeitar a visão do bem do outro, ainda que pelo que eu julgo seja ruim. Né? A medida com que julga só serve para quem? Palavras de Jesus só serve para a gente. Por mais que a gente queira impor a nossa visão de mundo ao nosso irmão, o Cristo, há 2000 anos atrás, nos orientou dizendo que o nosso julgamento só serve para nós mesmos. Enquanto eu tentar fazer o meu irmão entender a vida como eu entendo, eu vou estar perdendo tempo, perdendo energia e desgastando a minha capacidade evolutiva. Claro que existem situações que são consciência espiritual, por exemplo. Né? Assassinar não é o bem, nós sabemos disso. A humanidade toda já tem isso como conquista. Você não pode dizer que nenhum ser do planeta Terra está desavisado que matar os outros é errado. Isso aí já é um consenso, então isso já é uma conquista. Tá? Mas existem outras coisas, por exemplo, vamos pegar a questão política, capitalismo e comunismo. Quem que está certo? Silêncio, né? Quem é comunista, né, acha que é o comunismo. Quem é capitalista é o capitalismo que segura o mundo. Isso do seu ponto de vista. Então não existe consenso. Existem o quê? Experiências. Aí nós temos que ver o que é o bem. Né? Como fazer o bem? Né, Mateus? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Né? Há muito que aprendemos diariamente sobre o porquê acontece tudo em nossa vida. Sim, tudo tem um motivo. E o motivo é sempre bom. Apesar de que às vezes a gente não entende. E tudo está debaixo das nossas escolhas. Os espíritos evoluem na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, ou só na matéria? Os espíritos evoluem em todo lugar. O que acontece é o seguinte: quanto mais atrasado o espírito, mais ele evolui aqui. Ele precisa estar encarnado. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele evolui rápido no plano espiritual. É como se fosse assim: espíritos evoluídos evoluem mais rápido no mundo espiritual. É mais fácil para eles. Espíritos atrasados têm que encarnar, porque eles precisam de experiência sensorial para aprender. Tá? Então, o espírito, quanto mais inferior, mais rápido reencarna. Quanto mais superior, mais dilatado é o tempo que eles precisam voltar, ou então eles só voltam em missão. Tá certo? Você pega o Francisco de Assis, ele só vem de 1000 em 1000. Né? E se ele quiser, se ele fala assim, não quer não, pular isso aí, 2000 só. Beleza. Né? Por quê? Porque ele já é um espírito que já conquistou tudo que tinha aqui no nosso mundo. Então ele não precisa mais reencarnar, ele só vai vir se Jesus falar, igual ele falou, né? O João, vai lá, né? Nasce lá na Itália, o pau tá quebrando, tô precisando de alguém que lembre esse pessoal aí de como é que é evangelho de verdade, negócio de caridade, amor. Lembra aqui que nós fazíamos junto, lá na Galileia? Então, esqueceram tudo, João. Então volta, meu filho, e ensina para esse povo aí, né? Então foi isso que aconteceu, mas eles evoluem no plano espiritual sim. Quanto mais evoluído, mais rápido é o processo, né? Vai só acelerando. Questão política foi exatamente o meu pensamento. Também pensei desse jeito. Obrigado, amigo. Que isso, né? Nós estamos aqui trocando ideia. Nós temos que lembrar o seguinte, gente. O tempo que nós gastamos julgando e brigando, nós poderíamos estar fazendo algo útil pelo nosso irmão. E nós não vamos mudar a ideia daquele que pensa diferente da gente através do grito. Porque se Jesus fosse perder tempo para discutir com os fariseus o contexto político da época, ou se Jesus fosse parar o que ele estava fazendo para ir lá discutir com os zelotes, né, sobre a ocupação romana, ou se Jesus parasse o que ele já estava fazendo para ir lá pedir para os romanos deixar Israel livre, vocês acham que ia dar algum resultado? Romanos, não, deixa Israel livre, vai embora para casa. Aí o Pôncio Pilatos, é mesmo, né, Jesus? Você falou, vou pegar aqui os soldados voltando para Roma. Tchau, gente, hein? Desculpa aí. Jesus ia gastar o tempo dele, coisa inútil. Porque isso vai e volta. Tá? É cíclico. Então as pessoas buscam salvação naquilo onde a salvação não existe. Porque todas as pessoas, incluindo políticos, incluindo Marcelo, incluindo você que está me ouvindo, somos suscetíveis à falha. E vamos falhar muito ainda. Então nós devemos o quê? Fazer a nossa parte, estar consciente, né? E seguir a nossa consciência, sem esperar que o outro absorva aquilo que a gente acredita. Porque fazer isso é querer implantar no coração do outro a ditadura da nossa opinião. E Jesus não faz isso com a gente. Jesus, né? Eu lembro uma vez que a gente estava conversando com um espírito desequilibrado, um espírito inferior, né? Um espírito brabo, daqueles. E o espírito falou comigo uma coisa muito interessante. Ele falou assim,
que se ele fosse Jesus, ele ia obrigar todo mundo a ser bom. Ele ia fazer o mundo ser bom. Falar assim, que Jesus, que a espiritualidade tem um poder que eles não usam. E que se fosse ele, ele ia fazer, que ele ia fazer do bem acontecer à força, mas fazer, ia ser a ditadura. Ele ia fazer o seguinte, ele ia botar na cabeça de cada pessoa, se você cometer um erro, você vai sentir uma dor horrível, aí não ia ter estuprador, ladrão, bandido, porque toda hora que o cara pensasse fazer um trem errado, ele ia sentir dor. Aí ele falou assim, por que Jesus não faz isso? Porque Jesus respeita. E o amor nasce do respeito. Jesus ia ser um ditador se ele fizesse isso. Né? Ia ser tenebroso, ia ser coisa espitrevoso. Né? Fazer o mal a pretexto do bem ainda é o mal. Fazer o mal a pretexto de destruir o mal ainda é o mal. Lembrem-se. Né? Isso eu falo para mim sempre, porque às vezes a gente tem esses arroubos, né? De vez em quando eu tenho uma discussão com o Lucas sobre isso, né? E ele sempre fala isso. A função do bem é resgatar o mal. O objetivo da luz é salvar quem está na treva e não destruir a treva. Isso tem que entrar na nossa mente. Porque esse que é o raciocínio que nos liga aos espíritos iluminados. O bem trabalha para resgatar o mal. O bem trabalha para ajudar quem está na treva a deixar de estar na treva. Quando quem está na treva pede ajuda. Observem os livros do André Luiz. A espiritualidade só vai lá e interfere quando os espíritos pedem. Claro que eles fazem um jeitinho dele, né? Eles dão uma ajuda ali por fora ali. Mas se a gente for analisar, o respeito está em base de tudo. O bem respeita. O mal atropela. O mal agride. O mal obriga. Interessante pensar nisso, né? O bem, ele faz o bem pelo bem e não porque ele está certo. E ele não quer estar certo. O mal está sempre disposto a ser dono da verdade. E às vezes nós, em pretexto de fazer um bem, acabamos sendo instrumento do mal. Então nós temos que prestar atenção nisso. Claro, né? Que nós temos o quê? As regras mínimas de sociedade que já nos dizem de qual que é o nosso patamar de ir para cima. Por exemplo, nós sabemos, né? Que nós não podemos abandonar as pessoas, que nós não podemos deixar as pessoas morrendo de fome, de frio, que nós podemos matar ninguém. Isso já é o mínimo. Né? Do mínimo para baixo não tem lógica. Tá? Mas dali para cima, de como que a gente vai fazer o bem, aí somente o Cristo pode nos dizer. Uma pessoa da mocidade tá caladinho, acho que eu tô falando bobagem demais, né? Eles vieram, entraram, deram a ideia do estudo, eu tô aqui igual a Magitaca repetidora aqui, ó, né? Como diz um amigo nosso aí, né? Epilepsia falante, né? E o pessoal não tá falando nada. Vocês estão aí ainda ou vocês já fugiram todo mundo? Espero que estejam aí, hein? Senão, né? Não vou fazer nada, tá bom? Gente, nós estamos chegando no final aqui. Não, ainda temos um tempinho, olha que interessante. Nós temos 5 minutos, tá, gente? O bom precisa estar presente para querermos o bem. Ó, no nosso estado evolutivo, nosso momento atual, o mal não é necessário, mas o mal ainda se faz presente por escolha nossa. Então, muitas vezes a gente está escolhendo o mal. Ei, Júlia, isso aí, hein? Firme e forte, hein? Álvaro também, ganhou estrelinha, hein? Vai ganhar beijinho de Jesus aí. Pessoal, então assim, o mal ele não é necessário, mas ele é ainda o quê? Oportuno. Ou seja, ele não precisava existir, mas como existe, nós vamos aproveitar, né? Porque o mal vai nos ensinar o quê? Contraste. Mas o mal ele é feito para acabar mesmo, né? Ele é feito para terminar, né? Nós temos só 5 minutos aí, porque senão o Instagram vai me desligar aqui, não vai dar nem para me dar tchau, tá? Mas isso aqui que eu tô falando do Apocalipse, gente, é bem superficial, tá? Eu peguei algumas partezinhas mínimas, tá? Porque cada capítulo dá um estudo de mais de 1 hora, né? Então falar tudo aqui seria, né? Mas se o pessoal gostar, coloca lá, né? Coloca lá nos comentários, a gente pode fazer um estudo semanal do Apocalipse também. Mas isso aí é a opinião do pessoal aí, tá? Gente, queria agradecer a todos que estão nos escutando, né? Pedir a Jesus aí para nos abençoar, nos instruir aí no caminho. Lembrar a todos, né, que nós estamos aí reunidos virtualmente, mas entre corações e mentes não existe distância, né? Deus não criou o mal não, tá, gente? O mal, ele só existe por quê? Percalço da nossa caminhada, tá? O mal, né, vou responder essa aqui porque isso aqui é muito importante. Só existe o bem. O mal é um estado que só existe para espírito jovem igual a gente. Espíritos que estão no início do processo evolutivo, que ainda erram e acertam, né, estão nessa dualidade, criaram esse conceito do mal. Mas o mal, no fundo, é ignorância. Né? Do nosso nível evolutivo para frente, o mal é só uma lembrança.
Então, vai daqui milhões de anos, a gente nem vai dizer, tinha um negócio de mal lá, né? Vocês ficavam lá, é mesmo, né? Então, uma vez o Espírito falou isso pra mim, falou assim, tem um negócio assim, né? Vocês estavam lá, isso aí tem 50 mil anos que eu não lembro o que é isso. Então, o mal é passageiro, o mal é transitório, o mal é ilusão. Quando a gente acende a luz, a treva some. É só uma consequência da falta do bem, tá? O espaço vazio do bem é o mal. Mas na hora que o bem chega, ele ocupa espaço e a coisa flui. Né? Eu tô pensando em a gente fazer, quem sabe, no domingo. Né? A gente fazer todo domingo, né? Uma vez por semana, a gente faz aqui no Hogar da Mão. Né? Então a gente pegar a partir da semana que vem, se vocês quiserem, a gente começa a fazer capítulo por capítulo. Tá? Aí dá para fazer uma coisa mais elaboradinha. Tá bom? Amigos, Jesus nos abençoe, nos ilumine. Né? Vamos pedir aí por todos aqueles que estão aí conosco, em vibrações e em mente. Né? Pedir as bênçãos do Cristo, as bênçãos do Evangelho. Então vamos marcar. Semana que vem, 8 horas, né? 7h45, nós continuamos. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais, pedimos neste momento luz e entendimento, paz e amor. Pedimos que envolva os nossos corações nas vibrações da luz imortal do Evangelho, para que possamos estabelecer em nossas consciências a certeza da luz do amor. Divino amigo, permite que estejamos juntos na vibração dos sentimentos e na razão, no entendimento das ações positivas. Divino amigo, abençoa cada um que nos escutam, a cada lar, a cada família, a cada um que está neste momento precisando de luz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos, Deus abençoe a todos nós, né? Que Jesus continue aí nos iluminando o caminho. Lembre-se aí da nossa página aí, o Amigos do Caminho, tanto no YouTube quanto no Instagram aí, né, com as mensagens aí dos amigos espirituais. Muita paz, muita luz, mais uma vez, muito obrigado.